Amado Senhor, nós estamos aqui a teus pés. Nesses tempos finais, nós precisamos tanto de Ti. Precisamos tanto da Sua palavra, da Sua vida e do Seu Espírito. Por isso, nessa manhã, fala conosco mais uma vez. Fala ao nosso interior. Que Seu Espírito se mova em nosso interior. Senhor, nós estamos aqui. Muito obrigado. Tu és cabeça do corpo. Nós somos seus membros. Glória a Ti, Senhor. Amém. Ontem, amados irmãos e irmãs, nós vimos sobre a expressão da vida cristã, principalmente vendo a realidade dos tempos finais. E nós tomamos como referência a epístola de Tiago, porque é uma epístola que fala muito sobre o viver cristão manifestado, expressado. E essa expressão é uma referência para nós. Você sabe, quando nós somos crianças, nós ficamos observando. E o que nós observamos se torna a nossa referência. Por isso que os filhos fazem o que os pais fazem, não é assim? Né? Então, e aí, quando as crianças vão crescendo, vão se relacionando com outras pessoas, vão tomando outras pessoas como referência. Mas nós precisamos, principalmente nos tempos finais, tomar a palavra de Deus como referência. O que é a expressão de uma vida cristã? Não é baseado em conjecturas, não é baseado no que alguém acha, tudo é baseado na palavra de Deus. E a epístola de Tiago mostra isso. E nós falamos que realmente nos tempos finais os tempos serão difíceis, porque a palavra de Deus diz isso. Muitas coisas acontecem, o inimigo se levanta. E nós vivemos no meio desse ambiente. E todos nós passamos por muitas provações. E ontem falamos de uma maneira muito específica, sobre a questão das provações. E inicialmente mencionamos o versículo 2 de Tiago, do capítulo 1, versículo 2. Na revista atualizada diz assim: meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E nós falamos, Tiago tem que estar louco. Como é motivo de toda alegria passar por várias provações? E nós então detalhamos esse aspecto. Vimos que tudo está debaixo do cuidado do Senhor e que o Senhor permite que nós passemos, porque faz parte do processo. Vimos que a fé vem pelo ouvir. A tribulação não produz fé. A fé vem pelo ouvir. É a palavra de Deus que produz a fé em nós. Mas o que a tribulação, o que a provação produz? É a perseverança. E a perseverança é muito importante para o nosso processo de aperfeiçoamento. Podemos ver isso no versículo 4 de Tiago 1, que diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós podemos ver que se houver perseverança, o Senhor vai produzir algo em nós. Muita coisa surgirá em nós e nós não seremos deficientes em nada. Olha a importância da perseverança. Talvez você diga: eu não vejo assim, eu não acho que é assim. Ou talvez você diga: Miguel, eu até quero crer que é assim, mas eu não consigo ver assim, eu não consigo compreender as coisas desse jeito. Então isso é um sinal
de que você precisa de sabedoria. Precisa ver as coisas como realmente são. Se Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, se ele falou isso é porque ele viu algo, ele sabia o que estava fazendo. Isso era algo que o Espírito o inspirou e mandou ele escrever e deixar como legado para nós. Ele viu algo, ele conseguia discernir isso. Por quê? Porque ele tinha sabedoria. E é muito importante nós termos sabedoria nos tempos finais, discernimento. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui fala daqueles que conhecem o tempo. Isso quer dizer, ele observa as coisas, ele consegue ver coisas que os outros não conseguem. Por quê? Porque ele tem um discernimento, ele tem uma sabedoria. Mas esse discernimento e essa sabedoria só Deus pode dar. E aí vamos agora ver Tiago 1,5. É muito interessante que depois de ele falar das provações, daí isso vai até o versículo 4, no versículo 5, agora eu vou ler de acordo com King James atualizada: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Quem aqui precisa de sabedoria, levanta a mão. Todos nós. Aqui nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus. Tem que pedir para Deus. Nós pedimos para Deus uma coisa ali, outra coisa ali, mas me dá paz, me dá segurança, me dá alegria. Você já pediu sabedoria? Aqui diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Os estudiosos da Bíblia dizem: Tiago, ele teve algo, Tiago viu algo que fez com que ele escrevesse isso. Provavelmente ele era alguém que não tinha sabedoria, e ele ganhou sabedoria pedindo a Deus. Por isso ele tem tanta certeza, porque ele tem essa experiência. E eu concordo com esses estudiosos. Por quê? Olha só como era Tiago. Esse Tiago era irmão de Jesus, né? Vocês sabem. Quem escreveu a epístola de Tiago é Tiago, irmão de Jesus. Não é aquele discípulo Tiago, né? Irmão de João. Esse aqui é o irmão de Jesus. Então, quer ver como que era o Tiago? João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículos 3 até 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém aqui procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam no Senhor Jesus. Assim, coisa estranha. Você tem uma missão tão grande, está fazendo tudo oculto. Tem que ir para um lugar que tem muita gente, tem que fazer muita propaganda, não é? Esse é o conceito do homem. Ele estava dando orientação para o Senhor Jesus. E aqui diz expressamente
nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas sabemos que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque em Atos 1,14, tá? Atos 1,14, eu vou ler a revista atualizada. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aqueles discípulos, né? Depois da ascensão do Senhor, estavam reunidos, né? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, os irmãos dele agora estavam todos reunidos, orando junto. Alguma coisa aconteceu. Esse Tiago que não cria, agora cria. Então também estudiosos da Bíblia dizem que alguma coisa aconteceu. Provavelmente, então, é o que está em 1 Coríntios 15, versículos 4 até 7. Eu vou ler de acordo com revista atualizada, falando da ressurreição do Senhor, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha o versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Aqui mostra, esse Tiago aqui é esse irmão de Jesus. Aqui mostra que o Senhor apareceu especialmente para ele. Alguma coisa aconteceu. Ele ganhou sabedoria. Ele passou a ver o que não via. Passou a ver de uma maneira diferente. Por isso, ele diz: se algum de vós, agora eu vou ler de acordo com King James atualizada, desculpe eu ficar trocando assim, é porque tem certas expressões que são importantes. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Olha só, ele diz para rogar a Deus, e Deus concede liberalmente, significa assim, de graça, né? À vontade. E Deus dá com grande alegria. Na versão Almeida 21 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Significa o quê? Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, a pessoa pode dar, mas você tem medo, eu vou pedir, mas a pessoa pode dizer não, a pessoa pode ficar brava, não é? A pessoa pode até dar, mas faz cara feia, não é isso? Ou diz assim, vem você pedir de novo, né? Mas aqui diz, olha só, eu quero que vocês prestem atenção. Você deve pedir a Deus que a concede livremente, sem criticar. Ele não vai te repreender, não vai criticar você, e lhe será dada. Nova Almeida atualizada diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, Tiago diz: você tem que pedir. Tem que pedir sabedoria. Amém. Nas suas orações a Deus, você pede sabedoria? Se não pedir, deve começar a pedir. Deus quer ouvir exatamente uma oração assim. Na King James atualizada diz que Ele vai dar com grande alegria. Por que Ele dá com grande alegria? Porque Ele está esperando você pedir. É a mesma coisa quando o pai prepara um presente para o filho, né? Daí diz: filho, o que você quer?
e o filho pede uma coisa, não era isso que eu preparei para você. Agora quando o filho acerta, né? Isso aí, o pai, daí pega e te dá. Deus quer dar sabedoria assim para nós. E é com essa sabedoria que nós vamos discernir as coisas. E essa sabedoria é necessária para o nosso viver prático. Nós enfrentamos tantas situações no dia a dia, não precisamos enfrentar com sabedoria? Como eu devo me importar nesse momento? O que eu devo fazer agora? Eu tenho que tomar uma decisão. Senhor, me dá sabedoria. Me faz ver o que você vê. Os irmãos compreendem? Você sabe, as provações são um período muito especial, porque é um momento que mais precisamos de sabedoria, mais sentimos necessidade de sabedoria, não é assim? Momentos difíceis da vida, eu tenho que tomar decisões. Senhor, para que lado eu vou? O que eu devo fazer? Daí você sente, gostaria de ter muita sabedoria para decidir certo. Então você pode ver a ligação das provações com a necessidade de sabedoria. Por isso ele diz que nós temos que pedir ao Senhor. Quando você entra na provação, como nós falamos ontem, é um teste. Você não sabe a razão daquele teste. Pode ter duas opções, todas positivas. Uma delas, Deus te dá aquela provação para que você vença a provação pela fé. Essa é um tipo de experiência. Outro tipo de experiência no meio da provação é que Deus quer que você persevere pela fé. Ele não dá solução. Ele diz, eu vou deixar você ficar cozinhando em fogo lento. Entende o que eu quero dizer? Eu quero que você persevere pela fé até o meu momento. Está vendo? São experiências diferentes. Nós não sabemos. Não precisamos de sabedoria? Daí na oração, na comunhão com o Senhor, nós vamos então percebendo as coisas. Por isso que quando nós passamos pelas provações, é o melhor momento para nós buscarmos sabedoria diante de Deus. Agora, exatamente quando a provação vem, que você percebe que você precisa muito mais da sabedoria do que do conhecimento. Conhecimento simplesmente muitas vezes não resolve, mas você ter sabedoria resolve. Você precisa de conhecimento? Precisa. O conhecimento é uma informação crua, bruta. A sabedoria é você saber usar esse conhecimento na hora certa e no lugar certo. Se você olhar para a vida do Senhor Jesus, o viver do Senhor registrado nos evangelhos, né? Você vai ver que o Senhor é a própria sabedoria, né? Surgiam certas situações assim, agora não tem saída. Ele diz sim, está errado, diz não, está errado, não é? E agora como é que vai fazer? Daí o Senhor dá uma resposta, né, que deixa todo mundo, não é assim? Você lembra daquela questão se devia ou não pagar imposto, né? Deve pagar. Você é a favor dos conquistadores e tal. Não deve pagar. Prega a rebelião contra o governo. Ele disse, dá uma moedinha aqui.
De quem é ficha? Tá. É de César. É César, o que é de César é Deus, o que é de Deus. Pronto, calou a boca de todo mundo. Isso é sabedoria, entendeu? Você não gostaria de ter essa sabedoria? E você tem, sabia? E aqui a palavra de Deus diz que é para nós pedirmos. E Deus dá sem restrição. Essa é uma promessa na palavra de Deus. Então Deus é obrigado a cumprir. Não é hora de pedir? Deus, você falou que dá. E você dá assim livremente. E você fica alegre ao dar. Então me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. E ele não vai ficar bravo. Não vai censurar. E um dos lugares onde Deus, uma das maneiras de Deus nos dar a sabedoria é por meio da sua palavra. É por meio da Bíblia. Senhor, me dá sabedoria. Leia a Bíblia. E você vai ganhar sabedoria. Olha só, 1 Coríntios 2:7, revista atualizada, diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então aqui Paulo mostra que o que ele estava falando era a sabedoria de Deus. Então mostra que a palavra de Deus dá para nós a sabedoria de Deus. Em outro lugar também, que mostra que podemos pedir a sabedoria, está em Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 6. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então o que a Bíblia nos diz? Nós temos que ir a Deus. Para pedir a Deus. É para pedir. Você sabe, a Bíblia tem um exemplo de alguém que pediu sabedoria e Deus ficou muito alegre. É Salomão, né? Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos 7 até 12. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Preste atenção, ele tinha acabado de se tornar rei. Pensa você, acabou de tornar-se rei, tá? Você é rei, acabou de tornar um rei, e Deus aparece para você e diz assim: pede-me o que queres que eu te dê. O que você vai pedir? O que você vai pedir? Hoje, agora você se tornou rei? Pode pedir para mim. O que você quer? O que você iria pedir? Um montão de negócio. Olha só. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo
pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele pediu sabedoria, né? E olha só, disse Deus a Salomão no versículo 11: porquanto foi este o desejo do teu coração. Preste atenção, não foi só da boca para fora, foi do coração mesmo. Porque a gente pode, o coração está querendo uma coisa, mas a boca a gente diz uma coisa para, né, para parecer melhor. Não, foi do coração mesmo, tá? Foi do coração. Foi desejo do teu coração, não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei. Então diz, você pediu algo, na verdade você não pediu para você, você pediu para mim. Você pediu algo para você, para cuidar do povo que pertence a mim. Você entendeu? Ele não pediu para ele, por a coisa dele, ele pediu para ele, para isso virá um benefício para o povo de Deus. Deus viu isso, para poder julgar a meu povo sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Deus ficou ou não alegre com esse pedido? Por isso que a palavra de Deus diz, Deus fica alegre. E Ele deu. Daí nós lembramos também daquele versículo, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero dar uma boa notícia a todos, que é 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A pessoa do Senhor Jesus é a própria sabedoria, e Ele habita em você e em mim. Não é maravilhoso? Mas aqui Tiago diz uma coisa, é para pedir, mas olha só, ele diz, a maneira de pedir. Versículo 6, King James atualizada. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre. Aliás, esse aqui é outra versão já. Então, olha só. Então ele diz para nós pedirmos com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Você pede, Deus, será que vai dar ou não vai dar? A Bíblia diz que já vai dar. De onde que veio esse negócio, será que vai dar ou não vai dar? Não diz que vai dar? De onde veio esse, não sei se vai dar ou não vai dar? Se tiver dúvida, é como aquele diz, quem crê com reservas, diz para nós que pedimos sem qualquer sombra de dúvida. Quem crê com reserva semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Vai dar sim. Não vai dar não. Vai dar sim. Não vai dar não. Entende? Vacilante e inconstante. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Olha só, Hebreus 11, versículo 6, revista atualizada. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina, Zé Alberto, você me convida assim: Miguel, vai lá em casa jantar na terça-feira, tá bom? Tá. E isso foi no domingo. Segunda-feira eu ligo para você: ô Zé Alberto, vai ter jantar mesmo? Você tem certeza? Eu não te convidei. Convidou? Ah, tá bom. Daí terça à tarde eu digo: ô Zé Alberto, eu acho que eu vou comer um lanche primeiro mais reforçado, porque quem sabe eu chego na sua casa e não tem nada, né? Você vai ficar alegre? Mas nós não somos assim com Deus? Nós não somos assim? Deus é assim: não é possível. Não acredita em mim? Não confia em mim? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Amém. Ele pode tudo porque Ele é. Amém. E se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer que Ele dá para aqueles que o buscam. Então aqui diz claramente, sem duvidar. Se você duvida, não vai receber. Aqui já diz claramente: não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Daí a gente descobre porque muitas das nossas orações não são respondidas. Porque nós pedimos desse jeito: não sei se vai dar ou não vai dar, não sei se é ou não é, inconstante. E a Bíblia já garante: não vai receber. Nós não temos que mudar? Isso é uma referência cristã, entendeu? Daí a gente diz: Senhor, eu estava pecando sem saber. Eu achava que era normal ter essa dúvida. É anormal. Normal é crer. Amém? Amém? Amém. E aí, por isso que aí, é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Vai, volta, avança, retrocede. Olha só, você está num lago, água bem tranquila. Você está com um colchão de água, né? Um colchão de ar, daqueles de boia, né? Você está deitado no lago, né? Água tranquila ali. Você consegue dormir, não é? Porque está ali bem tranquilo. Põe um colchão desses no mar, onde está a onda assim. Você consegue descansar? Não. Porque a onda não descansa. É uma atrás da outra, não é? Então, quem tem dúvidas não consegue descansar. Porque você é levado. Não tem descanso. O mar é instável. O lago é estável. Então, quem duvida também é instável. A onda do mar, se tem um vento forte numa direção, a onda vai naquela direção. A onda é impulsionada pelos ventos. Quem fica na dúvida também é levado pelo vento. Um vento para cá, agora sim, agora o vento vai lá, agora não. Então, aqui fala sobre Tiago 1,8: pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Revista atualizada, nesse versículo diz: homem de ânimo dobre, alma dupla. Uma alma de sim, outra alma não. Sim, sim, não, não. Sim, não, sim, não, sim, não.
Então, como nós podemos avançar se as coisas todas ficam assim inconstantes? Eu vou dar agora um exemplo muito prático sobre a questão da sabedoria e a questão de pedir a Deus e saber que Deus vai dar. Eu compartilhei isso com jovens lá em Fortaleza. Em Daniel 2, conta a história do Nabucodonosor que teve um sonho, levantou perturbado. Ele estava perturbado, ele tinha se esquecido do sonho. Daí chamou os magos do Egito, os magos lá da Babilônia, tudo, e disse assim: eu quero que vocês digam para mim o sonho que eu tive e a sua interpretação. Olha só, Daniel 2, versículos 10 e 11. Olha só, isso aqui. Ele esqueceu do sonho, ele pediu para aqueles magos para falar para ele qual era o sonho dele. Você já viu alguém pedir uma coisa dessa? Então olha só, daí respondeu no versículo 10: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Se isso aqui, você está louco, não tem ninguém que pediu uma coisa dessas. Daí disseram: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Você está pedindo? Nenhum rei pediu isso aí na história. Quer que nós contemos seu sonho? Não, você conta o seu sonho, que nós damos uma interpretação. Agora, contar o seu sonho não tem jeito. Isso é só Deus, e Deus não mora na terra. Daí o rei ficou bravo, mandou matar todos, né? Mata todos eles. Daí Daniel soube, e Daniel foi ter com o rei. Quando soube, disse assim: eu vou lá conversar com o rei. Olha só, Daniel 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha a coragem desse Daniel. Ele foi para o rei e disse assim: me dá um tempo, tá? Eu vou falar para você o sonho e a interpretação. Quem daqui de nós teria coragem de fazer isso? Daniel foi ou não foi corajoso? E ele assumiu essa responsabilidade e disse: Daniel, está louco! Só designar o tempo, eu volto, eu conto para você. Conhecia ou não seu Deus? Conhecia. Olha só, isso depois de falar isso aí para o rei, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha o versículo 19, louvado seja Deus. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Pediu sabedoria, não pediu? Senhor, ninguém é capaz disso, mas você pode revelar, porque você é Deus e nós somos o seu povo. Deuses não habitam na terra, mas na terra tem gente que habita com Deus. Entendeu? Tem gente que tem Deus. Olha o que Daniel disse, do 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade,
porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha só: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amados irmãos, amadas irmãs, você lê um trecho desse, não te dá coragem de pedir sabedoria? Nosso Deus mudou? Não. E aí, nós precisamos então perceber uma coisa: que nós precisamos de sabedoria. Isso vai fazer, você vai ver, se você ler o livro de Daniel, a situação de Daniel e seus companheiros, eles foram metidos em cada enrascada, né? Os reis puseram eles em situações tão difíceis. Em todas as situações, Deus deu sabedoria a eles. É um exemplo prático. Deus deu sabedoria a eles. Agora vamos ler Tiago 1,12. Tiago 1, versículo 12, King James atualizada. Vamos voltar à provação, à tribulação. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então aqui nos mostra a visão que Tiago tinha da provação. Ele nos diz para nós perseverarmos na provação. E aqui diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada. A aprovação existe para que sejamos aprovados. A aprovação nos leva para um outro nível. Vai receber como prêmio a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, Tiago nos ensina uma maneira de ver a aprovação. Quando a aprovação chega, você olha para a aprovação e diz: é para ganhar a coroa da vida. Entendeu? Oba, a coroa da vida está ficando mais perto. Essa é a maneira que Tiago nos ensina a ver a aprovação. Alguém de nós vê a aprovação dessa maneira? Não, nós só olhamos a aprovação de aprovação, não é assim? Mas para nós sermos aprovados, nós temos que perseverar. E uma coisa nós precisamos saber: Deus nos ama ou nos ama? Ama ou não ama? Ama. Quem tem certeza que Deus ama, levanta a mão. Tá bom. Tem certeza, né? Mas não tem certos momentos que quando você chega a certa aprovação, é aquele sentimento: Deus não me ama, porque Ele permitiu que essa aprovação chegasse até mim. O amor de Deus, nós exigimos de Deus o amor?
Deus, você tem que me amar. Não, Deus quis nos amar, voluntariamente, não é? Então olha, Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito, isso é o presente, né? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Isso de acordo com King James atualizada. Com a revista atualizada toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso diz o quê? Deus não muda. Se Ele nos ama, se Ele nos amou, continua amando hoje e vai continuar nos amando. Ele nunca vai deixar de nos amar. Deus não muda. Isso é uma certeza para nós. Isso é uma garantia para nós. Não é? O sol, as nuvens, a coisa vai lá, ali, muda tudo. O sol está sempre brilhando, não é? Pode ter alguma nuvem encobrindo, mas o sol está brilhando. O problema não está com o sol, o problema é que a nuvem, você deixou alguma coisa se interpor entre você e o sol. Deus não muda. O problema é que nós deixamos certas coisas se colocar entre nós e Deus. E aí parece que Deus mudou. Não, Deus não mudou. Você tem que tirar essas coisas. Amém? Olha só o amor e a preocupação de Deus por nós. Tiago 1,18. King James atualizada. De acordo com a sua vontade, preste atenção, de acordo com a sua vontade, com a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi ele que quis. Foi ele que quis gerar você e a mim pela palavra da verdade. Foi a vontade dele. Louvado seja Deus por isso. Aqui diz: a fim de sermos como que os primeiros frutos da sua criação. As primícias da criação, da nova criação. Algo novo. Ele nos deu a chance de nos tornarmos filhos dele, participantes dele. Amém? Agora vou ler o versículo 19 e o versículo 20. São dois versículos que expõem severamente, expõem ao máximo nossa condição. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Aqui ele estabelece um padrão, um princípio que derruba a gente. Olha aqui, A pessoa deve estar pronta para ouvir. Nós estamos prontos para ouvir? Não, nós estamos prontos a ser prontos para falar. Daí, você começa a ouvir, já você quer falar, não é? A gente já quer falar. Daí os caras, não, ouça, não, me deixa falar, só você fala, me deixa falar. Você não vê gente brigando, me deixa ouvir. É? Gozado, não é?
Ele diz assim: pronta para ouvir, mas tardio para falar. O que isso quer dizer? Deus está falando para nós: ouça. Aí eu quero falar. Não, muito cedo para você falar. Muito cedo para você falar. Não é para falar, não. Ah, mas não, eu acho que tem que ser agora, senão eu não morro. Tardio para falar e lento para se irar. Ah, para ficar bravo então. Tem alguns irmãos que tem estupinho desse tamanho assim. Bum! E existe, né, o ditado popular, né? Deus nos criou com 2 orelhas para a gente ouvir mais e só uma boca, falar menos, não é assim? Existe esse ditado popular. Agora, lento para se irar. Nós achamos que ficar bravo resolve. Olha só, Tiago 1,20. Pois a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. A sua ira pode produzir a sua justiça, mas não a justiça de Deus. Irmãos, a gente pega esses 2 versículos, a gente vê que a gente está abaixo da referência, não é? Expõe. Nós achamos, isso é pecado, sabia? Exatamente, se a palavra de Deus diz isso aí, tem que ouvir mais, pronta para ouvir, tardio para falar. Não, eu quero falar antes. Isso é pecado. E a gente não percebia que era. Entendeu o que eu quero dizer? Nós temos que pedir perdão ao Senhor. Senhor, pequei tantas vezes sem saber. Leito para se irar, eu fico bravo, rápido. Pecado. Mas por que você fica bravo? Não, porque tem que ter justiça. Só se for a sua, porque justiça de Deus não é. Aqui está dizendo, a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Adianta ficar bravo? Esse é um versículo que mostra, não adianta ficar bravo. Daí o versículo 21 diz: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Revista Atualizada diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Essas coisas que a gente vai acumulando. Tem as coisas ligadas à impureza moral, não vou tocar nesse assunto, mas aparência de maldade, todas essas coisas são terríveis. Aqui nós temos que nos livrar disso. Por isso nós temos isso diante do Senhor. Senhor, me perdoa. Obrigado porque a sua palavra me mostra. Mas como eu vou estar liberto disso? Diz assim: recebei humildemente ou acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só, aqui nos é mostrado nesses versículos: Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele implantou em nós a palavra, e essa palavra é a palavra de vida, e essa palavra é poderosa para salvar a nossa vida, poderosa para salvar a nossa alma. Olha a importância da palavra de Deus em todo esse processo do nosso viver cristão. Aqui diz: receber humildemente. Hoje de manhã tocamos esses versículos. Você recebe ou não recebe esse versículo? Aqui diz: receber humildemente, com mansidão.
Não é receber dando desculpa. Não, senhor, o negócio não é bem assim, não. Ó, eu recebo, mas recebo sob protesto. Você sabe que muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus e é assim: recebo sob protesto. Recebo porque eu tenho que receber, não tenho escolha. Mas eu protesto. Não é assim. Receber humildemente. Se eu quero ser transformado, eu tenho que aprender a receber a palavra de Deus humildemente. Acolher com mansidão. Com mansidão. Sem resistência, sem briga. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Essa porção da palavra de Tiago, o livro de Tiago, é um livro que me ajudou muito espiritualmente. Porque ele toca nas coisas de uma maneira muito prática. Ele mexe e o negócio abre assim e expõe tudo. E a gente vê: Senhor, eu preciso da sua palavra. Eu preciso de ti. Amém? Bom, irmãos, nós vamos continuar amanhã, tá? Dentro ainda dessa mesma linha, pegando esses pontos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar vida. Amém.